Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Como a irmã Mary sempre fala, essa palavra ela é viva e ela é poderosa para mudar qualquer situação da sua vida. Amém, queridos? Nós estamos em uma leitura gloriosa do livro de Apocalipse, né? Seguindo uma leitura dos escritos do nosso amado João, né? Escreveu o Evangelho, escreveu as cartas e escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então, nós estamos seguindo as escrituras escritas por João. Amém, queridos? Ainda que seja um pouco diferente do que ele já escreveu, alguns até acreditam que não foi ele, mas eu acredito, irmãos, porque diferente de contar uma visão é do que está vendo, né? Então, é totalmente sobrenatural as visões de Apocalipse, né? Então, tem que ter uma intimidade muito forte com o trono, com o céu, para ver e conversar com os anciões, para conversar com os anjos no céu, como foi com João, né? E é notório na leitura como é grandioso a intimidade dele com o céu, né? Então, por isso que eu amo tanto as leituras de João. Hoje, 9 de Apocalipse, capítulo 9. Abra sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia física, capítulo 9 de Apocalipse. Eu peço com muito carinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. @Josimere de Souza, Josi com Z, Josimere de Souza, 6227. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Em grupos de família, em grupos de igreja. Coloque a palavra do Senhor no coração de alguém. Amém, queridos? É este o pedido de todo o meu coração que a irmã Mary faz nessa data de hoje. Deixe o seu like para que o YouTube também ajude-nos e envie para mais pessoas. Aliás, essa palavra, irmãos, é para os nossos dias. Então, quem tem o amor de Cristo no coração e também tem o desejo de saber que é este amor, da onde veio, o que é, o que está para acontecer, tem que ser através da Bíblia, irmãos. Senão não conhece. Amém? Então, seguindo a leitura, já lemos algumas cartas, alguns selos abertos, né? Já lemos. O 7º selo são os toques da trombeta. Então, a primeira trombeta já tocou, a segunda, a terceira, a quarta, né? Digo, na leitura. Capítulo 8. Então, a gente vai para o capítulo 9, que é a 5ª trombeta, quando soará. Amém, queridos? E para nós entender, é só ver o que está acontecendo na Terra e nós entendemos onde estamos, né? Que selo estamos e o que está para vir, e que se veio até agora vai vir, então é preciso correr, angariar a salvação o quanto é tempo, pedir perdão o quanto é tempo, se reconciliar com Deus enquanto é tempo, tentar ter uma vida diante do altar de Cristo enquanto é tempo, porque ainda há tempo. Mas se cumpriu até os dias de hoje, ela vai se cumprir toda, irmãos, e não vai ser fácil. Daí para frente não vai ser fácil. Amém? Vamos ler? A 5ª trombeta, que diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço com fumaça de grande fornalha. E com uma fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Lembra que estava só uma terça parte do sol escuro? Ali, com essa queda dessa estrela, que no caso é um anjo do mal, né, ali, que vai abrir esse poço, ó. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Quem é a estrela caída do céu? Irmãos, quem é a estrela caída do céu? E quem é o príncipe da terra, que está neste mundo, né, que jaz no maligno, ó. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha. E como a fumaça saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos da terra, para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E o que o escorpião tem, irmão? Veneno. Se nós olhar para a interpretação, irmãos, é muito profundo, né? Da onde virá essa fumaça, da onde virá esse veneno, da onde virá essa peste, da onde virá esse vírus, tudo muito complexo, muito profundo, né? E virá, irmãos, como nós já temos visto, o vírus veio tal, veio da onde, vem no ar, vem como uma fumaça, então será uma amplitude muito maior, porque será a abertura do toque da quinta trombeta. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Lembra o selo de Deus sobre a fronte que eu falei? Que é os que têm a marca do sangue do Cordeiro, que os que acreditam em Jesus? Versículo 6. Naquele dia, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante aos cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Parecendo, irmãos. Parecendo, tá? Quando a Bíblia fala parecendo, é porque não é. É só parecia de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelo de mulher. Pensa, irmãos, que cena terrível que João viu. E os seus dentes eram como dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros. E muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como de escorpião e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. 5 meses. 152 dias, mais ou menos. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apólio. Lembra que saiu, quando a fumaça saiu do poço, escureceu o ar. E saíam gafanhotos. Então, esses gafanhotos que nós descrevemos aqui, eles tinham um Deus. E esse Deus se chamava em hebraico Abaddon e em grego Apólio. O primeiro, ai, passou. Eis que depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Que é o 6º e o 7º, né? Vamos lá. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e viu uma voz procedente de 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. O altar na presença de Deus, e esta voz saía como que de cima do altar, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que encontram... irmãos, é forte isso aqui, irmãos. Mas é real. É real. Porque se nós olharmos as escrituras lá atrás, de fato, é um mistério que não é tão difícil de se entender isso aqui, irmãos. Capítulo 14, versículo 14. Dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Quem são, irmãos? Esses anjos. Eles são os gigantes. Lembra que lá no Antigo Testamento,
bem no comecinho, a gente leu a história que, se eu não li ainda para os irmãos, eu vou procurar para ler essa passagem para os irmãos entender, que os anjos tiveram filhos com as filhas dos homens. No caso, né, eu creio que eram as filhas de Adão e Eva, bem lá no começo das guerras, né, dos começos do povoado, eles começaram e teve esses anjos que tiveram filhos com as filhas dos homens. E ali nasceram o quê? Os refaíns, os gigantes. Lembra que depois, muito lá na frente, ainda tinha descendentes dos gigantes que eram lá da cidade de Ai, que até os filhos Josué, Caleb foram lá ver, espiar a terra para Moisés e chegaram lá, não, eles são gigantes. Eles são gigantes, são como gafanhotos, eles são gigantes. Nós vamos ser eliminados. Mas Josué e Caleb disse não, se o Senhor disse que vai nos dar a terra, quem são esses gigantes para nós? Eles podem nos ver como pequenininhos, mas nós vimos eles. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, ele pode nos entregar nas nossas mãos. Mas então havia gigantes na terra. Esses gigantes na terra eram filhos de anjos com as filhas dos homens. Esses anjos foram amarrados no rio Eufrates. Por quê? Porque eles com certeza desagradaram, né, a vontade de Deus, que não é essa vontade de Deus para a humanidade, que houvesse aquilo ali, né? Então houve essa desobediência, e aí esses 4 anjos ficaram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos, já foram feitos para esse dia, já tudo aconteceu para esse dia, né, irmãos? Aí a Bíblia, ela não deixa nada por esclarecer, irmãos. Ah, mas isso é impossível, irmãos? Não é impossível. Está na Bíblia? Eu acredito em tudo. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu vi o seu número. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu vi esse número, então era muito mais de 200 mil, né, irmãos? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto, sabe? Aquele vermelho bem cor de enxofre, né? Jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, destes 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre, saía da sua boca, foi morta a 1/3 dos homens. Então, irmãos, é só analisar o que mais para frente tá para acontecer para aqueles que estiverem aqui, irmãos. Meu Deus. Mas será uma 1/3. Como eu sempre digo, não podemos generalizar, porque vai ser em 1/3 do mundo. E sabemos que o nosso mundo ainda mais que a gente já leu, que vai ser movido, mexido, que o céu vai se enrolar como um pergaminho, que a terra vai, né, ser balançada como uma figueira quando está com figos verdes. Nós temos que crer no Senhor Jesus de todas as nossas forças, sendo arrebatados ou estando para passar por isso, irmãos. Crer no Senhor Jesus de toda a nossa força. Nada pode abalar a nossa fé. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e como ela causava dano. É com veneno, né, irmãos? Aqui pestes, veneno, a sexta trombeta. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Olha só, irmãos. Com tudo isso, tão pior que Herodes, naquela situação de Moisés,
as pragas vinham, de vez dele libertar o povo, ele preferiu chegar até o ponto de perder os primogênitos e depois ainda se arrependeu, seguiu Israel, foi, né, morto lá nas águas, fecharam e mataram os cavaleiros deles. Esse sentimento vai estar pior nos últimos dias, porque nem com tudo isso, os 7 selos acontecendo, tudo se cumprindo, as trombetas vindo, e diz que no 6º selo, na 6ª trombeta, aliás, na 6ª trombeta, os outros homens, quer dizer, se a terça parte já foi morta por veneno, pensa, se a terça parte de 195 países, ou 205, né, se for contar com as 11 ilhas que não são consideradas países, não aceitaram. Uma terça parte morreu envenenada, mas o restante dos outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que é o enxofre, a fumaça, né, e o fogo. O fogo vai matar um pouco, a fumaça e o enxofre. Quer dizer, o que eu acredito que é muito vulcões que vão explodir. Vai ser muito triste, irmãos. Mesmo assim, alguns dos homens não foram mortos por esses flagelos. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram. Olha só, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, ó, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Mesmo com tudo isso, ainda vai ter pessoas que não querem abandonar a idolatria, não querem abandonar imagens, ídolos, o ouro, a prata, o cobre, ídolos de pau, de pedra, tá aqui, irmãos, ó, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Muitos ainda vão ficar crendo em obras mortas, em deuses que não têm poder de deuses. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios. Ó, por quê? Porque mataram os cristãos, lembra? Que é as almas dos que já foram e dos que ainda estão, que estavam pedindo por justiça de Deus. Até quando não vingarás o nosso sangue? Muitas famílias sendo enterradas vivas, de missionários, de cristãos, de pessoas que creem no Santo Evangelho. Ainda, ó, nem ainda se arrependerão dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. Olha só, irmãos, você, irmã, irmão, que está dentro das casas que fazem feitiçaria para separar um casal, para matar alguém, para fazer obra de bruxaria. Ó, não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, ó, e nem dos seus furtos. Não param de roubar, de usurpar, não vão parar, irmãos. Com a terça parte da terra sendo tocada, o fogo engolindo, a fumaça engolindo, o enxofre engolindo, mas ainda terá um povo que não vai se arrepender e nem abandonar os seus ídolos. Capítulo 10. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu e voltou. Vi outro anjo forte descendo do céu. Os anjos vão ser colocados tudo para trabalhar, né, irmãos? Nem tudo, mas olha, vão trabalhar um bocado. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como as colunas de fogo. Aleluia! E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ai, de que barrasuremai, aleluia, Jesus. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. E bradou em grande voz como ruge um leão. Quem é o leão?
Quem é o sentimento do primeiro ser vivente que está lá diante do trono? O leão, ó. E bradou a voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, e eu ia escrever. Meu Deus. Que intimidade com o céu esse nosso amado João tinha, irmãos. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Irmãos, se toda essa glória está escrita, é porque é o básico do básico que João podia contar. Ainda há coisas que o céu não permitiu João nos contar, irmãos. Está aqui, ó. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões, raios, irmãos, o que move, ó, as tempestades, as águas, os tufão de vento, os tornados. Ó, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Eu acredito que seria tenebroso que ele teria que contar, né? Mas ele obedeceu. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, no caso seria a 7ª trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Meu Deus. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livrinho que se acha aberto da mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui, pois, o anjo disse, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Irmãos, ele engoliu o livrinho. Comer, irmãos, ele mandou João mastigar esta palavra, essas profecias, como que um alimento para a alma, ao qual a alma necessitaria de todos os nutrientes deste livrinho, irmãos. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Porque não é fácil ler isso aqui, né, irmãos? A gente vai vendo que se nós não tivermos preparado para subir no toque da trombeta, mesmo de ir para a glória com o Senhor e sofrer a última trombeta, irmãos, vai ser muito mais terrível, que nem foi escrito. Ah, Jesus querido, tenha misericórdia de nós. Comi e o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é tremendo, irmãos. O nosso Deus é tremendo. Ei, glória! Profetiza a muitos povos, nações, línguas e reis. Ordens para medir o santuário de Deus, capítulo 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram.
mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não os messas, porque foi ele dado aos gentios. Ah, Jesus, que maravilha. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, irmãos. Vai compartilhando, se você sentiu no coração, compartilha essa palavra que é linda e gloriosa, irmãos. Este por 42 meses alcançarão aos pés a cidade santa. E foi dado aos gentios, estes por 42 meses, 42 meses, irmãos, faça a conta, calçarão aos pés a cidade santa. Aleluia, Jesus. Versículo 3. As minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Profetizem por 1260 dias. Irmãos, aqui dá para entender que pode ser 1260 dias, como pode ser 112 dias. Ou eu estou equivocada aqui? Porque 1000 anos para Deus é um dia. E um dia para Deus é 1000 anos. Então, se é 1260 dias, converta em dias. Não vou falar aqui a quantidade porque eu sou bem ruinzinha em matemática, irmãos. Mas é só para os irmãos entenderem que tanto pode ser 1260 dias, como pode ser em dias. De fato, porque 1000 anos para Deus é um dia e um dia para Deus é 1000 anos. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Ó, irmãos, são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Diante do Senhor da terra. Na minha Bíblia diz assim, da terra, não diz na terra. Só diz que é o Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridades para fechar o céu. As duas oliveiras, irmãos, ó. Para entender tem que ir devagarinho, ó. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros. E os dois candeeiros. Quem era o candeeiro aqui que nós vimos que ele andava no meio dos 7 candeeiros? Só que aqui o João já via as duas testemunhas mártires. Ó, darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1060 dias, 1260 dias, vestidas de pano de saco. Alguns acreditam que pode ser Moisés e Elias, Enoque e Elias, esses que foram levados ao céu sem passar pela morte, né, irmãos? Mas aqui diz duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias. Por isso que eles acreditam que é Elias, porque Elias fez isso, né? Segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu 3 anos e meio sobre o povo de Israel. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra e com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Foi dado poder, né? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará.
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. E Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Meu Deus, irmãos. Quer Bíblia atualizada? É só ler a Bíblia. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio. Olha só, irmãos. Tem que ir convertendo a situação aqui. Não vai ser assim, tá? Vai ser muito tempo esses sofrimentos aqui. Por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Já vou terminar. Sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Aleluia! E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora ouvi grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreu. Neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai, que é a 7ª trombeta. E nós leremos a 7ª trombeta amanhã, se Deus assim nos permitir. Irmãos, analise, volte, releia, ouça novamente e entenda, será grande e terrível este momento. Vamos nos preparar enquanto há tempo. Deus os abençoe. Amanhã, se Deus quiser, capítulo 11, versículo 15. A 7ª trombeta. Entraremos no capítulo 12, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, queridos.